Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 29. Capítulo 289. Assim que viu a expressão de Nagato, Konan soube que Zetsu não havia mentido para ela. Ryozuki realmente havia feito esse pedido. Embora não entendesse o motivo, Konan estava disposta a se sacrificar em troca das duas bestas com cauda de Konoha. Nagato, vamos fechar esse acordo com ele, disse Konan. Não. Nagato recusou veementemente. Nagato disse, Konan, ainda temos outras maneiras. Pense bem, deve haver outra maneira. Ele realmente não queria ver Konan se trocar por duas bestas com cauda. Se isso acontecer, ele perderá seu último amigo próximo. Isso era algo que Nagato definitivamente não queria ver. Nagato, não conseguimos pensar em outra maneira. Konan balançou a cabeça e disse, já que Ryozuki está disposto a nos dar duas bestas com cauda, acho que podemos chegar a um acordo. Esta é a nossa única chance. Não, eu discordo, Nagato disse em voz alta. Nagato, você não quer ver seu sonho com Yaiko realizado? Konan olhou para Nagato e disse, pela paz mundial, cada um de nós pode se sacrificar. Você pode, Yaiko pode, e eu também posso. Nagato. Ele abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Konan disse, além disso, já que Ryozuki está disposto a me trocar por duas bestas com cauda, certamente ele não quer apenas a minha vida. Não me lembro de ter tido qualquer inimizade com ele. Então, eu não sou realmente um sacrifício, sou? Mas, Nagato queria dizer algo mais. Mas Konan já havia se decidido. Ela iria se trocar por aquelas duas bestas com cauda de Konoha. Porque só assim o sonho de Nagato e Yaiko teria uma chance de se tornar realidade. Sim, na realidade, a paz mundial sempre foi o sonho de Yaiko e Nagato. Quanto a Konan, ela não pensou tão longe. Ela só queria que Nagato e Yaiko fossem felizes. Ela só queria que este país se tornasse mais pacífico, onde as pessoas não passassem mais fome. Nenhuma criança deveria ter que passar pelo que ela passou quando criança. Mas, pensando no mundo inteiro, Konan nunca tinha realmente pensado nisso, mas como Yaiko e Nagato queriam a paz mundial, ela estava disposta a apoiá-los e ajudar a realizar o sonho deles. Porque naquele período sombrio, eles eram a única luz que ela tinha no mundo. Nagato e Yaiko eram sua única família. Agora, Yaiko tinha ido embora. Então ela teve que ajudar Nagato a realizar o sonho deles de paz mundial. Não apenas para Nagato, mas também para Yaiko. Nagato não conseguiu convencer Konan. Na verdade, foi ela quem meio que o convenceu. E isso era uma grande incógnita. Se Ryozuki simplesmente queria que Konan fosse para Konoha e não tinha intenção de machucá-la, talvez essa fosse a melhor opção para ela? Afinal, comparado a ficar com ele na Akatsuki, vivendo como um ninja renegado caçado pelo mundo todos os dias, não era melhor estar em outro lugar, vivendo sob uma identidade diferente? Ao continuarem a coletar bestas com cauda, conflitos com o mundo inevitavelmente romperão. Nagato estava pronto para sacrificar tudo. Apesar de se autodenominar um deus o tempo todo, no fundo, ele sabia que seu corpo não suportaria suas ambições. O plano deles não era infalível. Se ele falhasse, Konan não teria um bom fim. Em vez de arrastá-la para o perigo com ele, talvez fosse melhor ela ir para Konoha, para a aldeia mais forte do mundo. Ela estaria mais segura lá. Bum! Dentro do quarto, Mema, que estava descansando em uma cadeira com os olhos fechados, ouviu de repente uma batida na porta. Entre, disse ele. A porta se abriu e Konan, com seus longos cabelos azul arroxeados claros, entrou. Diga a Ryozuki que concordo, disse Konan friamente. Mema virou-se para olhá-la com uma expressão vazia. Nagato também concordou? Eu o convenci. Konan disse, você só precisa contatar Ryozuki de Konoha agora. Contanto que ele realmente me entregue a 2 caudas e a 9 caudas, então de agora em diante eu pertenço a ele. Mema disse, Konan, eu não esperava que você estivesse disposta a se sacrificar pela organização. Incrível. Mema fez um sinal de positivo para Konan, mantendo sua expressão impassível de sempre. Konan, por outro lado, continuou a encará-lo friamente. Ao ver isso, Mema parou de falar e fingiu usar o jutsu de invocação para contatar Ryozuki. Na realidade, tudo isso foi um genjutsu, mas o genjutsu dele era muito forte. Konan não conseguia enxergar através dele de jeito nenhum. Nem mesmo Zetsu, que estava escondido no subsolo, percebeu nada de estranho. Breve. Mema recebeu uma resposta. Ele concordou. A troca acontecerá na fronteira da Terra do Fogo em 2 dias. Ele trará as 2 bestas com cauda então. Mema disse com sua habitual expressão apática. Konan assentiu com a cabeça, depois se virou e saiu sem hesitar. Mema deu um sorriso irônico e disse, XX. Que sacrifício nobre. Zetsu, que estava escondido e ouvindo as escondidas no subterrâneo, saiu rapidamente para informar Obito sobre a novidade. 2 dias passaram rapidamente. Nesse período, Naruto retornou à vila e seus colegas de classe se reuniram para uma rara refeição juntos. Eles conversaram sobre suas situações atuais, perguntando principalmente a Naruto sobre sua jornada. Afinal, os outros ainda estavam na aldeia e se encontravam ocasionalmente. Mas Naruto vinha treinando com Jiraiya ao ar livre há mais de 1 ano. Ele nunca teve a chance de vê-los. Em certo momento, Naruto mencionou que havia conhecido Sasuke na Terra dos Rios. No início, Sakura estava tão concentrada em comer que não se importava com nada. Mas quando ouviu o nome de Sasuke, ela imediatamente se inclinou para frente e perguntou a Naruto como ele estava. Naruto não sentia mais o mesmo por Sakura como antes. No máximo, ela foi apenas um primeiro amor nostálgico. Mesmo assim, ele contou a Sakura e aos outros sobre Sasuke. Ao saber que Sasuke não só estava bem, como também havia ficado muito mais forte, Sakura ficou feliz. É claro que se ela pudesse vê-lo novamente, seria ainda melhor.
Sakura perguntou, Naruto, você não tentou convencer Sasuke a voltar? Naruto balançou a cabeça e disse, Sasuke disse que ainda tem algo a fazer e que poderá voltar quando terminar. Na verdade, Naruto não tinha certeza. Afinal, as palavras originais de Sasuke foram, eu já sou um traidor da vila e provavelmente não voltarei no futuro. Mas Naruto não queria dizer isso diretamente para Sakura. Ele sabia o quanto Sakura amava Sasuke. Ela ficaria de coração partido se soubesse que Sasuke talvez nunca mais voltasse. Embora Naruto não nutrisse mais os mesmos sentimentos por Sakura, ele ainda não queria vê-la tão triste. Naquela tarde, Ryosuke deixou a vila, dirigindo-se à fronteira do País do Fogo para concluir a negociação com a Akatsuki. Ele não havia comentado nada sobre esse acordo com ninguém. Afinal, tratava-se de um assunto particular. Não havia necessidade de mencionar isso a mais ninguém. Quanto a saber se Konan seria reconhecida quando começasse a viver em Konoha, por exemplo, por Jiraiya, isso era algo para se preocupar mais tarde. Independentemente disso, Ryosuke não estava fazendo nada que prejudicasse os interesses da vila. E a 2 caudas e a 9 caudas que ele estava negociando não eram as mesmas seladas dentro de Ujito Ni e Naruto. Em vez disso, eram bestas com cauda recém-formadas, criadas a partir do chakra que ele havia extraído daquelas seladas dentro de si. Ele podia fazer o que quisesse com seu próprio poder. A fronteira da Terra do Fogo. Ryosuke sentou-se em uma grande pedra, aguardando a chegada de seus parceiros comerciais. Neste momento, no horizonte distante, 3 figuras se aproximavam lentamente. Em pouco tempo, eles estavam perto o suficiente para que Ryosuke os visse claramente. Ele saltou da rocha. Os que compareceram foram Pen, Konan e Mema, que na verdade era um clone de madeira disfarçado de Ryosuke. Onde está a besta com cauda? Perguntou Pen com uma expressão sombria. Embora Konan quase o tivesse convencido antes, agora que o momento havia chegado, a ideia de trocar Konan por 2 bestas com cauda o enchia de desconforto. Senti como se tivesse traído a confiança de Konan. Aqui. Ryosuke retirou uma garrafa lacrada. Era uma ferramenta de vedação de uso único. Uma vez usada, não podia ser reutilizada. Ele havia selado as 2 bestas com cauda lá dentro para facilitar a transação. Dito isso, Ryosuke jogou a garrafa casualmente para Pen. Pen o capturou e então usou seu Rinnegan para sentir o chakra em seu interior. Com certeza, dentro havia 2 chakras imensos pertencentes a Matatabi e Kurama. O chakra deste último era tão vasto que até mesmo Pen sentiu um leve desconforto. Isto é real. Pen assentiu com a cabeça, guardando a garrafa. Então, ele voltou seu olhar para Ryosuke e perguntou, você acabou de me entregar a besta com cauda. Não tem medo de que eu me recuse a lhe entregar a pessoa? Na verdade, ele já havia pensado nisso. Então vá em frente e tente. Ryosuke sorriu com uma expressão completamente impassível. Pen hesitou. No momento em que ele estava prestes a agir, Konan balançou a cabeça negativamente. Eu irei com ele. Ela deu um passo à frente por conta própria. Konan. Pen o chamava, mas Konan simplesmente se virou, deu um leve sorriso e sussurrou, cuide-se. Então ela caminhou em direção a Ryosuke. Ótimo. Isso conclui nosso acordo. Ryosuke bateu palmas, depois se virou para Mema e disse, Mema, se precisar de alguma coisa no futuro, me procure. Vocês estão caçando bestas com cauda, certo? Se puder pagar o preço, talvez eu possa ajudar. Isso não é necessário. O tom de voz de Pen era gélido. Ele não queria mais lidar com Ryosuke. Afinal, aquele homem acabará de levar Konan embora. Embora Pen tivesse se convencido anteriormente de que Konan estaria mais segura em Konoha, naquele momento, ele ainda sentia uma profunda amargura. Que irritante. Muito bem, então. Até a próxima. Ryosuke deu um sorriso irônico, agarrou o pulso de Konan e os 2 desapareceram instantaneamente. Enquanto isso, Mema se virou para Pen e disse, vamos embora. Conseguimos o que queríamos. Pen não disse nada e simplesmente foi embora. Ao ver isso, Mema deu uma risadinha e o seguiu. Konoha. Residência Yagami. Ryosuke reapareceu com Konan. Você vai morar aqui de agora em diante, disse ele a ela. Então, ele apontou para o manto da Akatsuki que ela ainda vestia. Ele disse, você não vai mais precisar disso. Vá se trocar. Konan assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. Ela havia concordado com a troca, então não voltaria atrás em sua palavra. Ela só havia detido Pen anteriormente para evitar uma briga entre ele e Ryosuke. Se isso tivesse acontecido, ela não poderia garantir se Pen teria vencido. Neste momento, mestre, seja bem-vindo de volta. Uma voz soou quando uma criada deu um passo à frente e fez uma reverência. Era Ujito Ni. Ao mesmo tempo, ela olhava com curiosidade para a mulher que estava ao lado de Ryosuke. Por que existe outro? Ujito estreitou os olhos. Ryosuke se virou para ela e disse, o nome dela é Konan. De agora em diante, ela será sua colega. Leve-a para trocar de roupa e vista o uniforme de trabalho, depois ensine-a a ser uma boa empregada doméstica. Konan, empregada doméstica? Você me trocou. Só para me fazer sua empregada? Ela olhou para Ryosuke incrédula. Do outro lado da mesa, a expressão de Ujito escureceu. Essa mulher, ela pretendia roubar-lhe o posto de única criada pessoal do patrão? Como ela se atreve? Capítulo 290. Por que você ainda está aí parado? Tire-na daí. Ryosuke olhou para Konan, que permanecia imóvel diante de Ujito, e disse, sim, mestre. Ujito assentiu com uma expressão magoada. Então ela disse friamente para Konan, venha comigo. Após falar, ela se virou e foi embora. Konan olhou para ela, sentindo muita raiva por dentro. Mas, depois de pensar um pouco, ela ainda seguiu. Alguns minutos depois, Ryosuke estava sentado na sala de estar, tomando chá, quando Ujito trouxe Konan, que havia terminado de se trocar. Konan, agora vestida com um uniforme de empregada doméstica, exibia um temperamento diferente. Ryosuke olhou-a de cima a baixo e após um instante assentiu com satisfação. Ele disse, sim, este terno lhe cai bem.
Conan cerrou os dentes, desejando poder despedaçar aquele homem odioso. Embora tivesse adivinhado as intenções de Ryosuke, ela jamais imaginou que ele a transformaria em empregada doméstica. Caramba! O que há de errado com esse homem? Ele usou 2 bestas com cauda para trocar por uma empregada doméstica? Ele está louco? É claro que Ryosuke não era louco. Mesmo sem Conan, ele teria encontrado uma oportunidade para entregar o chakra de Matatabi e Kurama para Akatsuki. Então Conan era apenas uma figurante, um bônus inesperado. Mas Conan não entendia isso. Então ela não conseguia entender por que Ryosuke tinha feito aquilo. Ryosuke disse, de agora em diante, aprenda com Yujito. Se você se sair bem, eu lhe darei um aumento de salário. Nem pensar que eu me importo com o seu salário. Eu era o tesoureiro da Akatsuki. Conan rangeu os dentes de raiva, mas no final, ela ainda disse, tudo bem. Essa constatação a fez sentir-se completamente derrotada. Ela já conseguia imaginar seu futuro miserável. O que piorou a situação foi que, apesar de sua própria frustração, a mulher ao lado dela, a antiga Jinchuriki da 2 caudas, a olhava com inveja. Quando Yujito a levou para trocar de roupa, ela chegou a avisar Conan para não tentar roubar o único cargo de empregada pessoal do mestre. O que? Ela está louca? Por que ela brigaria com ela por uma vaga de empregada doméstica? Será que ela sofreu lavagem cerebral por parte de Ryosuke? Conan sentia que todos ali eram loucos. Ryosuke não era normal. E Yujito definitivamente também não era normal. Não havia ninguém sensato neste lugar? Assim como Conan estava se afogando em desespero, a porta da casa se abriu de repente. Então Temari e Karin entraram juntas. Ryosuke! Gritando, Karin correu até Ryosuke, sorrindo enquanto lhe dava um beijo na bochecha. Ela disse, você quer algo delicioso? Ela tirou um pacote de salgadinhos do bolso como se fosse um tesouro e mostrou para Ryosuke. Temari também se aproximou. Ela lançou um olhar curioso para a mulher desconhecida e em seguida sentou-se ao lado de Ryosuke. Ryosuke a puxou para seus braços. Temari ficou um pouco constrangida, principalmente porque havia um estranho presente. Karin, por outro lado, era muito mais despreocupada. Ela não se importava nem um pouco com Conan. Ryosuke, quem é ela? Perguntou Temari, curiosa. Conan, a nova empregada, disse Ryosuke. Ah, eu juro que vou matar esse maldito homem. O que eu faço? Não consigo mais me conter. Conan estava enlouquecendo. Seu rosto até começou a se contrair de frustração. Por que ela parece tão zangada? Perguntou Temari, curiosa. Havia algo de estranho nessa nova empregada. Ryosuke a roubou de algum lugar? Temari estava extremamente desconfiada. Afinal, ela conhecia Ryosuke. E era exatamente esse tipo de coisa que ele faria. E nem seria a primeira vez. Nervoso? Ryosuke balançou a cabeça com um sorriso e disse, não, ela está simplesmente feliz demais. Temari, você acha que eu sou cego? Ela revirou os olhos. Entretanto, Karin não se importava nem um pouco. Empregada doméstica ou não, isso não tinha nada a ver com ela. Ela abriu o pacote de salgadinhos, deu uma mordida e depois entregou outro pedaço para Ryosuke. Está bom? Perguntou Karin com um sorriso. Sim, nada mal. Ryosuke assentiu com a cabeça. Na verdade, estava bem gostoso. Entretanto, Conan não teve outra escolha senão aceitar seu destino. Embora ela tenha sido forçada a se tornar empregada de Ryosuke, pelo menos ele não fez nada de excessivo. Tipo usá-la para aquecer a cama ou algo assim. Se isso tivesse acontecido, Conan não sabia como reagiria. Será que ela cerraria os dentes e aguentaria? Será que ela resistiria? Ou será que ela se mataria para proteger sua dignidade? Mas, e se Ryosuke retaliasse contra Akatsuki? Essa incerteza perturbava Conan profundamente. Felizmente nada disso aconteceu. Embora ela tivesse que servir chá, encher água e ocasionalmente fazer massagem em Ryosuke, pelo menos ela não vivia mais com medo constante. E depois de um tempo, Conan acabou se acostumando. De alguma forma, essa vida não parecia tão ruim assim. No instante em que o pensamento lhe passou pela cabeça, ela quase se deu um tapa na cara. Em que diabos ela está pensando? Em outro lugar, Conan se adaptava à vida de empregada doméstica. A Akatsuki estava ocupada capturando mais bestas com cauda. Como a 3 caudas estava selvagem, foi rapidamente capturada por Kizami e Sasuke. Por que Sasuke estava ajudando? Porque após a morte de Itachi, Sasuke assumiu seu lugar e se juntou oficialmente a Akatsuki. Se isso tivesse acontecido antes, Sasuke poderia ter considerado retornar a Konoha após vingar seu clã. Mesmo sendo um ninja renegado, ele ao menos teria tentado voltar. Mas agora, após descobrir a verdade por trás do massacre do clã Uchiha, Sasuke odiava Konoha. Mesmo sabendo que os responsáveis eram os figurões de Konoha, Sasuke não conseguiu perdoar a vila. Se não fosse por Konoha, seu clã não teria sido dizimado. Portanto, até que resolvesse seus sentimentos, ele não tinha intenção de voltar. Então, antes que ele percebesse, ele não voltaria para Konoha. Mas agora, vamos primeiro dar uma passada na Akatsuki. Afinal, o objetivo da Akatsuki é reunir as 9 bestas com cauda e usar seu poder para subjugar todos os ninjas do mundo e alcançar a paz. Isso inevitavelmente os tornaria Uchiha Konoha. Portanto, Sasuke sentiu que permanecer na Akatsuki seria uma boa escolha. Além disso, Mema Sensei também estava lá. Então, ele concordou em tomar o lugar de Uchiha Itachi e se tornou o novo Suzaku da Akatsuki. Após Kizami e Sasuke capturarem a 3 caudas, os outros membros da Akatsuki também entraram em ação. Por um tempo, a Akatsuki apareceu em todos os lugares do mundo, e várias vilas ninja importantes foram cuidadas por eles. Especialmente Komogakure. Pen pessoalmente desceu sobre Komogakure com os 6 caminhos de Pen e capturou o Jinchuriki das 8 caudas, Killer Bee, com as próprias mãos. Desta vez, Killer Bee não teve tanta sorte. Ele não conseguiu escapar das garras dos 6 caminhos de Pen e foi capturado. E desta vez,
As 7 bestas com cauda anteriores já haviam sido seladas na estátua Gedo. Apenas as 2 últimas, 8 caudas e 9 caudas, permaneceram sem selo. Após Pen trazer de volta a 8 caudas, os membros da Akatsuki imediatamente começaram a selá-la. Enquanto isso, as principais vilas ninja, que haviam sido invadidas sucessivamente pela Akatsuki, mobilizaram um grande número de ninjas e agora se dirigiam para o quartel-general da Akatsuki, a Megakuri. Isso se deveu em parte a Sasuke, porque Sasuke havia mencionado a Naruto que a base da Akatsuki ficava em Amegakuri. Como resultado, após os repetidos ataques da Akatsuki às principais vilas ocultas, Konoha recebeu um convite conjunto de Vagakuri, Kerigakuri e Komogakuri depois que seus Jinchurikis foram capturados. Como quinta Hokage, Tsunade se comunicava por escrito com os outros líderes das aldeias. Em seguida, ela os informou sobre a localização da base da Akatsuki, que havia aprendido com Naruto. Foi precisamente por isso que os outros líderes das aldeias agora sabiam a localização da base da Akatsuki. Amegakuri. Na floresta, as figuras dos ninjas avançaram rapidamente, infiltrando-se silenciosamente no perímetro de Amegakuri. Neste momento, Nagato, sentado no topo da torre central de Amegakuri, sentiu a presença desses intrusos. Eles estão aqui. Nagato abriu os olhos, seu Rinnegan brilhando com uma determinação fria. Ele sabia que o plano da Akatsuki para capturar as bestas com cauda não correria tão bem, mas agora, todas as 9 bestas com cauda estavam ao seu alcance. A única coisa que faltava era o processo de selamento. Visto que o selo em 8 caudas estava quase completo, tudo o que restava era selar 9 caudas. Feito isso, a estátua Gedo poderia ser ativada, liberando o poder das 9 bestas com cauda para fazer o mundo sentir a verdadeira dor. Deixe os outros distraírem eles primeiro. Chegou a hora de eles cumprirem seu papel final, murmurou Nagato para si mesmo. Nesse ponto, os membros restantes da Akatsuki já não lhe eram de nenhuma utilidade real. Nagato não se importava se eles viviam ou morriam. Se sobrevivessem, ainda fariam parte da Akatsuki. Se eles morressem, que assim seja. Os mortos não valiam nada. Para um grupo de criminosos e ninjas renegados, Nagato acreditava que a morte poderia ser o melhor destino possível. Dentro da caverna, Pen, que supervisionava o processo de selagem, abriu os olhos. Então ele virou a cabeça e olhou para os membros da Akatsuki que estavam por perto. Intrusos chegaram. Vão impedi-los. Não deixem que interrompam o selamento. Vários membros da Akatsuki assentiram silenciosamente. Imediatamente alguns deles se desconectaram da estátua Gedo. Embora isso retardasse o processo de vedação, pelo menos liberava mão de obra para lidar com os intrusos. Hahaha. Mal posso esperar para brandir minha foice. Idan deu uma risada alta, lançando um olhar para Kakuzu ao seu lado. Kakuzu, por que você está com essa cara tão fechada? Perguntou ele. Kakuzu lançou-lhe um olhar de soslaio e depois virou-se para a entrada da caverna. Uma sensação ruim o invadiu. Ele se virou para Sasuke, que estava parado não muito longe dali. Sasuke-kun, onde está Mema? Kakuzu perguntou. Ao ouvir isso, Sasuke balançou a cabeça negativamente. O professor Mema saiu há 2 dias para resolver um assunto urgente, mas ainda não voltou. Ao ouvir isso, a sinistra premonição de Kakuzu se intensificou. Mema, o segundo em força, estava ausente num momento tão crítico. Se isso fosse mera coincidência, Kakuzu não acreditaria nem se fosse morto. Tem alguma coisa errada, murmurou Kakuzu para si mesmo. Kakuzu, o que você está murmurando? Ida não entendeu o que ele disse. Kakuzu balançou a cabeça, guardando suas suspeitas para si. Fora de Amegakuri, Naruto olhou para o céu sombrio e pensou, será que Sasuke está aqui? Dessa vez, as 5 grandes vilas ocultas uniram forças para aniquilar a Akatsuki. Tudo foi feito em segredo, e sua eficiência foi sem precedentes. Não havia outra escolha. Das 9 bestas com cauda conhecidas, 7 já haviam sido capturadas pela Akatsuki. Eles não sabem que Ryozuki também lhes deu a 2 caudas e a 9 caudas. Apenas a 2 caudas e a 9 caudas de Konoha permaneceram livres. Embora não conhecessem as intenções exatas da Akatsuki, permitir que uma organização desonesta controlasse o poder das 7 bestas com cauda era uma ameaça inaceitável. Portanto, as 5 grandes aldeias ocultas demonstraram uma união sem precedentes, chegando a um acordo em apenas alguns dias. Os Kages das 4 aldeias, juntamente com os anciãos de Sunagakuri, nem sequer precisaram se encontrar pessoalmente. Todos concordaram em lançar um ataque conjunto contra a Megakuri. Naruto e os ninjas de Konoha ao seu redor representavam as forças de Konoha. À frente deles estava ninguém menos que o mestre de Naruto, o sábio dos sapos do Monte Myoboku, Jiraiya. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 291. Dessa vez, Konoha enviou 300 soldados de elite, com Jiraiya como comandante em chefe e Kakashi como seu assistente. Ao mesmo tempo, guerreiros poderosos como Gai também faziam parte da equipe. Pode-se afirmar que a força desta equipe supera em muito a das equipes enviadas pelas outras 4 aldeias. Mas com exceção das outras 4 aldeias, Sunagakuri, que ainda não escolheu seu 5º Kazekage, os Kages de suas respectivas aldeias foram diretamente para a batalha. Desta vez, até mesmo Kirigakuri, do outro lado do mar, ficou enfurecida com a Akatsuki. Afinal, quando Sasuke e Kizami foram capturar a 3 caudas, eles se depararam com uma equipe de Kirigakuri que também estava tentando capturá-la. Como resultado, Kirigakuri sofreu pesadas baixas. Dessa vez, Terumimei, a 5ª Mizukage, ficou completamente furiosa. O mesmo acontece em várias outras aldeias. Todos eles estavam furiosos com a Akatsuki. Os Kage de cada vila juraram aniquilar a Akatsuki, nada poderia impedi-los. Quanto ao motivo pelo qual Konoha participou, isso se deve puramente ao fato de Tsunade não querer ver a Akatsuki continuar a crescer. Por isso ela cooperou com essa operação. Afinal, Konoha não perdeu nada diretamente para a Akatsuki.
Mas, se formos contabilizar, Mema causou alguns danos a Konoha naquela época. Agora, tanto Mema quanto Sasuke são membros da Akatsuki. Com base nisso, Konoha e Akatsuki podem ser consideradas inimigas. Que estranho, tenho a sensação de que essas gotas de chuva não são gotas de chuva comuns. Em pé no telhado de uma casa em Amegakuri, Kakashi olhava para as pequenas gotas de chuva que caíam do céu. A chuva era leve, apenas uma garoa, mas causou uma sensação estranha em Kakashi quando o atingiu. Não era que ele tivesse descoberto algo específico, era apenas uma sensação. Mais como um sexto sentido, algo mais metafísico. Jiraiya disse, seu pressentimento está correto. Esta não é uma chuva comum, mas uma forma de ninjutsu sensorial. A figura de Jiraiya pousou ao lado de Kakashi naquele instante. Atrás deles estavam muitas figuras, todos ninjas de Konoha. Quanto aos ninjas das outras 4 aldeias, eles foram naturalmente posicionados em outros locais. Embora 5 grandes aldeias tivessem unido forças para derrotar a Akatsuki, isso não significava que agiriam em conjunto. Na verdade, a cooperação entre eles era meramente verbal. Uma verdadeira colaboração entre eles era irrealista. Muitos ninjas de diferentes aldeias já haviam sido hostis uns aos outros no passado, seja durante a Terceira Grande Guerra Ninja ou em algum outro conflito. Alguns lutaram até a morte. Espera que eles trabalhem juntos agora? Isso era obviamente impossível. Assim, a chamada Aliança das 5 Aldeias nada mais era do que uma operação coletiva. Mas a verdadeira cooperação estava fora de questão. Basicamente, cada grupo lutou por conta própria. Kakashi perguntou, então fomos descobertos pela Akatsuki? Jiraiya assentiu com a cabeça e disse, parece que sim, mas não importa. As outras 4 aldeias enviaram pelo menos 500 ou 600 ninjas, com uma força total de mais de 2.000. E com Kages como os de Wagakuri, Komogakuri e Kirigakuri presentes, mesmo que a Akatsuki nos tenha detectado, eles só podem se defender passivamente. Kakashi disse, não sei porquê, mas tenho um mau pressentimento sobre isso. Kakashi tocou seu Sharingan. Aquela pressentimento sinistra veio diretamente de seu olho. Jiraiya sorriu e disse, está tudo bem. Konoha pode ter enviado menos tropas, mas são todas de elite. Além disso, temos reforços, não é? Ao ouvir isso, Kakashi olhou para a bolsa ninja em sua cintura. Dentro havia uma kunai especial. Tsunade havia entregado isso a eles antes da partida. Cada kunai era marcada com a marca do deus voador do trovão. Se estivessem em perigo, tudo o que precisavam fazer era canalizar chakra para lá, e Ryozuki, que estava longe em Konoha, saberia. Então ele chegaria instantaneamente. Com Ryozuki como reserva. Sinceramente não havia nada com que se preocupar. Voxash! No telhado, Naruto pousou ao lado de Jiraiya e Kakashi. Naruto perguntou, sabe o tarado, se encontrarmos Sasuke mais tarde, você pode me deixar falar com ele primeiro? Naruto olhou para Jiraiya com expectativa. Sasuke? Jiraiya pensou por um momento antes de assentir. Certo, contanto que ele não se alie a Akatsuki, nossos ninjas de Konoha não o atacarão. Mas não posso prometer nada em relação aos ninjas das outras 4 vilas. Afinal, embora 5 aldeias estivessem cooperando, tratava-se apenas de uma aliança temporária. Jiraiya não tinha autoridade sobre as forças das outras 4 aldeias. Ele não podia dar ordens a eles. Está tudo bem, contanto que os ninjas da nossa vila não ataquem o Sasuke. Naruto sorriu e disse. Ele tinha fé na força de Sasuke. Enquanto Jiraiya e Kakashi não enfrentassem Sasuke, os ninjas das outras vilas não deveriam ser capazes de detê-lo. Claro! O que Naruto não sabia era que o poder de Sasuke havia aumentado significativamente desde o último encontro deles. Afinal, Sasuke havia obtido o Mangekyou Sharingan interno e alcançado o nível de Super Kage. Sasuke pode ter sido o mais fraco entre os Super Kage, mas ainda assim estava no nível de um Super Kage. Afinal, ele havia despertado seu Mangekyou Sharingan recentemente e o evoluíra para o Mangekyou Eterno. Suas técnicas de aprendizado com os olhos ainda estavam em desenvolvimento. Na melhor das hipóteses, ele poderia invocar a 4ª forma de Susanoo, ainda não a versão de corpo inteiro. Esse nível de força mal colocava no nível de Super Kage, mas com algum tempo, talvez 10 dias ou meio mês. Nessa altura, ele provavelmente já seria capaz de manifestar um Susanoo de corpo inteiro. Nesse ponto, Sasuke não estaria mais na base do nível Super Kage. Mesmo sendo o Super Kage mais fraco, ele ainda se encontrava nesse nível. Nem Kakashi nem Jiraiya sozinhos conseguiram derrotá-lo. É claro que se os dois se unissem, Sasuke estaria em perigo. E se Gai se juntasse à luta e abrisse o 7º portão? Então Sasuke não teria outra escolha a não ser fugir. Amegakuri. Em uma rua chuvosa, os moradores passavam apressados, alguns carregando guarda-chuvas, outros vestindo capas de chuva. Neste momento, silhuetas correndo rapidamente apareceram uma após a outra. Esses ninjas que apareceram de repente lançaram um ataque quase em massa contra os moradores de Amegakuri na estrada. Como os moradores comuns de Amegakuri poderiam ter a capacidade de resistir? Num instante, um a um, morreram ali mesmo. E nesse momento, os ninjas de Amegakuri também perceberam que a vila havia sido invadida. Então, o grande sino no centro da vila foi tocado. O som estridente dos sinos reverberava pela vila, ecoando nos corações de todos como um lembrete emitido por um Shinigami. Matar, diante de um grupo de ninjas de Kumo. O rosto do 4º Raikage estava tão negro quanto tinta, e sua expressão era repleta de uma cruel intenção assassina. Seu irmão Killer Bee foi capturado pela maldita Akatsuki. É muito provável que ele já tenha perdido a vida neste momento. Portanto, ele não tinha nenhuma simpatia pelos moradores de Amegakuri. Ele ordenou a seus subordinados que massacrassem toda Amegakuri. A mesma coisa aconteceu com Iwagakuri, Sunagakuri e Kerigakuri. Todas as 4 aldeias emitiram a mesma ordem, matar sem piedade. Por outro lado, Konoha não atacou esses aldeões comuns, mas eles também não impediram as outras aldeias.
Comparada com o grupo de ninjas de elite de Konoha, a força desses ninjas comuns de Amegakuri não era grande coisa. Os ninjas de Amegakuri que vieram para deter os atacantes de Konoha foram rapidamente derrotados. Centenas de ninjas de Amegakuri foram mortos pelos ninjas de Konoha em um curto período de tempo. Mais da metade deles foram mortos. Os restantes ficaram com medo e fugiram, sem ousar lutar contra os ninjas de elite de Konoha. A força principal liderada por Jiraiya e Kakashi não fez nenhum movimento naquele momento. Em vez disso, eles continuaram avançando rapidamente para o interior de Amegakuri com a equipe. Neste momento, 4 figuras apareceram repentinamente na rua à frente, bloqueando o caminho. Desculpe, você não pode ir por aqui. Kizami exibiu um sorriso feroz em seu rosto feio e feroz de tubarão. Ao lado dele estavam a dupla de mortos-vivos Idan e Kakuzu, e o novo parceiro de Kizami, Sasuke. Nesse momento, 4 membros da Akatsuki pararam em frente a um grupo de ninjas de Konoha, bloqueando seu caminho. Sasuke. Naruto estava em frente à multidão, observando Sasuke à sua frente, gritando seu nome. Os 3 tomoes nos olhos de Sasuke tremeram levemente. Mas no segundo seguinte, ele olhou para Naruto, e seus olhos ficaram frios, ignorando o grito de Naruto como se não o tivesse ouvido. Sasuke. Naruto olhou para Sasuke, a quem não via há algum tempo. A atitude de Sasuke estava muito diferente da última vez, então ele ficou perplexo. Naruto, Sasuke será entregue a você mais tarde. Kakashi colocou a mão no ombro de Naruto e disse a ele. Ao ouvir isso, Naruto assentiu solenemente e disse, bem, Kakashi-sensei, você e o sábio tarado também devem prestar atenção à segurança. Hahaha. São apenas alguns membros da Akatsuki. Eu sou o sábio dos sapos do Monte Myobuku. Jiraiya riu e disse triunfante. Naruto revirou os olhos para ele com raiva. Mas provavelmente é esse o verdadeiro Jiraiya. Não importa quão séria seja a ocasião, ele consegue mostrar seu lado engraçado. Contudo, isso não significa que ele não leve esses inimigos a sério em seu coração. Svi. Naruto saiu correndo imediatamente. Sasuke, do outro lado, hesitou por um instante e disse para Kizami, que estava ao seu lado, deixa o resto com você. Então, ele perseguiu Naruto na direção em que Naruto havia ido. Que irresponsabilidade. Idan curvou os lábios num sorriso irônico. Desde a morte de Itachi, o relacionamento de Idan com Sasuke não tem sido tão bom quanto costumava ser. Agora, Idan não consegue evitar a vontade de dizer algo para Sasuke. Kizami sorriu de canto e disse, ninjas de Konoha, não posso permitir que vocês interfiram no trabalho do líder. A grande espada que ele tinha em mãos foi fincada no chão por ele, e então suas mãos rapidamente formaram selos. Liberação de água. Onda de colisão de água explosiva. Bum! Uma grande quantidade de água correu em direção ao povo Konoha que estava à sua frente. Liberação da terra. Movendo o núcleo da terra. Jiraiya também fez um selo de mão e imediatamente exibiu uma liberação de terra defensiva, bloqueando a frente de um grupo de ninjas de Konoha. Ao mesmo tempo, as figuras de Kakashi e Gai também desapareceram instantaneamente. Uma figura verde apareceu instantaneamente diante de Kizami. Bum! Kizami bloqueou o ataque com sua espada, e seu corpo deslizou para trás uma certa distância na superfície da água antes de parar. Ele levantou a cabeça e olhou para o homem à sua frente. Você de novo. Kizami o reconheceu claramente. Já nos conhecemos. Gai ficou surpreso por um momento, completamente incapaz de se lembrar de onde tinha visto aquele cara à sua frente. Seu idiota! Você está me pregando uma peça? Kizami disse com raiva. Ao mesmo tempo, Kakashi também encontrou a dupla de mortos-vivos. Ele estava sozinho contra 2. A esgrima da presa branca explodiu com um poder aterrador em suas mãos. Ao mesmo tempo, todos os tipos de ninjutsu impediram Idan de se aproximar de qualquer maneira. Portanto, naturalmente não havia como obter sangue de Kakashi para usar a técnica secreta. Vamos! Vendo que Jiraiya e os outros já estavam ocupados, o restante dos ninjas de Konoha também se apressou em avançar. Este não é o momento para se preocupar se o bullying baseado em números é justo ou não. Sem mencionar que neste mundo nunca existiu tal regra. Neste mundo, quem tem o punho mais forte é quem detém a verdade. Portanto, os ninjas de Konoha não tinham a menor intenção de ficar parados assistindo ao espetáculo. Capítulo 292. Diante do cerco dos numerosos ninjas de Konoha, a dupla de mortos-vivos também se deparou com problemas sem precedentes. Idan foi impedido por Kakashi e não conseguiu escapar de jeito nenhum. Uma camada de carne foi cortada por Kakashi com sua lâmina. Ele sorriu e gritou de dor. E Kakuzu também foi sitiado por um grande grupo de Jounin de Konoha, muitos dos quais eram até mesmo Jounin. Diante do cerco de tantos ninjas, mesmo que a força de Kakuzu fosse considerada excepcional entre os Kage, ele ainda foi derrotado de uma maneira extremamente humilhante. Em um instante, ele perdeu o coração. Caramba! Kakuzu já estava praguejando de raiva. Ficou claro que tudo aquilo era uma armação. Ele conseguia enxergar através de tudo aquilo, mas não tinha como resistir. Existia alguma chance de que se render agora significasse que esses ninjas de Konoha o deixariam ir? Obviamente que não. Então Kakuzu só podia lutar. Mas o que será que aquele Hokage de Konoha estava pensando? A organização deles não tinha ido a Konoha para coletar bestas com cauda, então por que estavam interferindo? Não teria sido melhor simplesmente ficar de fora? Kakuzu não entendeu. Mas ele não tinha tempo para pensar nessas coisas, porque seu segundo coração já havia sido destruído por um Jounin de elite de Konoha. Diante de um número tão esmagador de Jounin, por mais forte que Kakuzu fosse, ele não conseguiu resistir. Se ele pudesse pilotar uma construção gigante, talvez nada disso tivesse sido um problema, mesmo no auge do nível Kage. Aqueles que possuíam tais construções e aqueles que não as possuíam apresentavam desempenhos completamente diferentes ao enfrentar um grande número de inimigos. O primeiro poderia aniquilar a oposição, mas este último só pôde lutar. Muito frustrante. Assim como Kakuzu agora.
Foi insuportável. Em outros lugares, outros membros da Akatsuki se colocaram no caminho das forças das outras 4 aldeias. Para Iwagakure, Deidara e Sasori assumiram o comando. Contra a facção de Komogakure, 3 caminhos de Pen entraram em combate. Quanto às facções mais fracas de Kirigakure e Sunagakure, 2 caminhos de Pen foram enviados contra Kirigakure, enquanto Sunagakure ficou sob os cuidados de um agente menos conhecido e reforços. Embora as forças de Amegakure fossem fracas, elas estavam concentradas em lidar com os lutadores de Sunagakure, com reforços de outros. Então não foi um problema. Afinal, as forças de Sunagakure também não eram fortes. E assim toda Amegakure se encheu com os sons da batalha. A luta irrompeu por toda parte. Alguém morria a cada segundo. Ao mesmo tempo, nas profundezas da base da Akatsuki, dentro de uma enorme caverna rochosa, o selamento da 8 Caudas estava chegando à sua fase final. Enquanto isso, após Naruto distrair Sasuke, ele parou na beira de uma floresta. Voxash! Sasuke pousou atrás dele. Naruto se virou para encará-lo. Sasuke, o que está acontecendo? Naruto olhou para Sasuke com entusiasmo e perguntou. Sasuke. Sasuke encarou o amigo e disse com firmeza. Naruto, agora somos inimigos. Não há mais nada a dizer. Naruto disse. Sasuke, que absurdo você está falando? Naruto não entendeu e perguntou. Não estava tudo bem da última vez que nos encontramos? Isso foi antes. Sasuke gritou. Agora é diferente. Diferente? Como é diferente? Diga-me, Sasuke, perguntou Naruto, ansioso. Ao ouvir isso, após um momento de hesitação, Sasuke decidiu revelar a verdade sobre a destruição de seu clã. Ele queria que Naruto entendesse porque agora ele era um inimigo de Konoha. Na verdade, Sasuke não queria lutar contra Naruto. Eles já foram melhores amigos. Naruto era a única pessoa na vila que Sasuke considerava um verdadeiro amigo. Portanto, se tivesse escolha, Sasuke ainda gostaria de ser amigo. Mas ele conhecia a devoção de Naruto a Konoha. Ele sabia o quanto Naruto queria se tornar Hokage. Portanto, Sasuke compreendeu que se buscasse vingança contra Konoha, Naruto inevitavelmente se colocaria em seu caminho. Isso significava que a amizade deles estava condenada. E eles teriam que lutar. Após Sasuke terminar de revelar a verdade, ele encarou Naruto atentamente. Sasuke perguntou, Naruto, se eu buscar vingança contra a vila, você me impedirá? Naruto hesitou, incapaz de responder imediatamente. Será que ele o impediria? Naruto já sabia a resposta em seu coração, mas ele não conseguiu dizer isso. Sasuke, no entanto, já havia percebido pela hesitação de Naruto. Sasuke disse, você não pode abandonar a vila. E eu não vou desistir da vingança. Então, Naruto, a partir de agora somos inimigos. Voxash! Sasuke desembainhou sua espada e apontou-a para Naruto. Um inimigo? Será que Sasuke e ele seriam realmente inimigos a partir de agora? Isso significava que ele teria que matar Sasuke? Não. Não havia a mínima possibilidade de ele fazer isso. Naruto balançou a cabeça firmemente. Então, olhando diretamente para Sasuke, ele declarou, Sasuke, eu não quero ser seu inimigo. Então você está disposto a abandonar Konoha? Perguntou Sasuke com um olhar penetrante. Naruto balançou a cabeça negativamente. Ele não podia abandonar Konoha, era sua casa. Seus amigos, seus professores, todas as suas lembranças, boas e dolorosas, estavam lá. Então ele não podia simplesmente abandoná-lo. Não, eu também não vou abandonar a vila, declarou Naruto. Sasuke disse, Naruto, Mema-sensei me disse uma vez que você não pode ter tudo. Você precisa fazer uma escolha. 2 opções? Por que ele não podia ter os 2? Naruto não entendeu. Mas mesmo que não tenha compreendido completamente, ele entendeu o que Sasuke estava dizendo. Naruto disse, Sasuke foram os antigos líderes de Konoha os responsáveis pelo que aconteceu com seu clã. Embora doesse admitir, Naruto ainda disse aquilo porque queria salvar Sasuke. A vila não é mais a mesma. Os novos líderes são diferentes. E Ryosuke está sendo preparado para ser o próximo Hokage. Seus inimigos já se foram. Você não precisa mais odiar a vila. Naruto implorou, tentando alcançar Sasuke. Mas embora as palavras persuasivas de Naruto fossem poderosas e pudessem comover quase qualquer pessoa, elas pareciam ter pouco efeito sobre Sasuke. Mesmo que o mentor esteja morto, os cúmplices ainda permanecem. A menos que Konoha esteja disposta a entregá-los a mim para que eu mesmo lide com eles, não há mais nada a discutir. O tom de Sasuke era gélido, sem demonstrar qualquer sinal de que seria convencido pelo raciocínio de Naruto. Isso deixou Naruto coçando a cabeça, frustrado, sem conseguir pensar em um argumento melhor para convencê-lo. Ao ver a expressão preocupada de Naruto, Sasuke continuou. Chega, Naruto. Pare de perder tempo. Minha decisão já está tomada e não vai mudar. Ao perceber a postura inabalável de Sasuke, Naruto entendeu que apenas palavras não o fariam abandonar seu rancor contra Konoha. Não havia outra escolha. Como conversar não adiantaria, ele teria que recorrer a outros meios. Sasuke, aconteça o que acontecer, espero que você mude de ideia. Naruto declarou firmemente, se você quer se vingar da vila, terá que me derrotar primeiro, porque eu não permitirei que você prejudique Konoha. Sasuke, idiota. Sasuke praguejou mentalmente, mantendo seu olhar indiferente fixo em Naruto. Naruto, você acha que eu não consigo te derrotar? Perguntou ele. Minha força aumentou ainda mais desde nosso último encontro. Mesmo assim, não vou recuar, gritou Naruto. Naruto, Sasuke, Naruto, Sasuke. Com um grito final, ambos desapareceram de seus lugares, colidindo no ar em um choque que enviou ondas de choque que se propagaram nas profundezas da base da Akatsuki. Pen selou os últimos resquícios do chakra da 8 Caudas na estátua Gedo. O processo finalmente terminou e ele soltou um suspiro de alívio. Agora só resta um, murmurou Pen para si mesmo. Mas certamente não era a hora de selar a 9 Caudas.
Alguém havia vazado a localização da base deles e agora, ninjas das 5 grandes aldeias cercavam a área. Mesmo que Pen tivesse enviado membros da Akatsuki para detê-los, eles sozinhos não conseguiram parar uma força tão descomunal. Na verdade, as baixas já haviam começado a aparecer do lado da Akatsuki. Tema, Madara, Pen murmurou esses 2 nomes. Neste exato momento, no interior profundo de uma torre, sentado fracamente em sua cadeira, Nagato abriu os olhos de repente. Quem está aí? Sua cabeça deu um solavanco para cima. Mas antes que ele pudesse reagir, uma mão materializou-se do vazio atrás dele e arrancou seu Rinnegan. Ah! Nagato soltou um grito de gelar o sangue enquanto o sangue escorria pelo seu rosto. Naquele instante, a figura de Obito emergiu da distorção do espaço. Ele guardou o Rinnegan roubado em um recipiente de vidro e rapidamente o ocultou. É você. Embora cego, Nagato reconheceu o chakra familiar à sua frente. Madara. Então esse era o seu plano desde o início? Ele cuspiu as palavras friamente. Isso mesmo. Obito respondeu indiferentemente, sua utilidade acabou. De agora em diante, eu assumirei o controle pessoalmente. Ao ouvir isso, Nagato soltou uma risada amarga. Ele sempre fora cauteloso com Madara, mas mesmo assim caiu em sua armadilha com muita facilidade. Que irônico. Ele certa vez se declarou um deus, mas no fim, onde está a raposa de 9 caudas? Obito exigiu, eu sei que você tem. Entregue-o. Nagato deu uma risadinha e disse, você quer a raposa de 9 caudas? O processo de selamento da besta com cauda estava quase completo, e agora você quer aparecer e reivindicá-la? Nagato deu um sorriso irônico e disse, Madara, você acha que eu não estava preparado para isso? A expressão de Obito escureceu por baixo da máscara. Ele esperou até que Nagato selasse a 8 caudas antes de fazer sua jogada. Tanto para impedi-lo de controlar a 10 caudas quanto porque o tempo estava se esgotando. Afinal, as forças ninja aliadas estavam se aproximando rapidamente. Mas ele não esperava que a raposa de 9 caudas estivesse desaparecida. Onde Nagato o havia escondido? Nagato, você ainda não deseja trazer paz ao mundo? Obito tentou manipular Nagato mais uma vez. Ele sabia que Nagato sempre sonhara em alcançar a paz e estava até disposto a se sacrificar por ela. Então, se esse era o objetivo dele, talvez ainda fosse possível convencê-lo a entregar a raposa de 9 caudas. Paz? Nagato zombou. Você realmente acha que eu ainda acredito nas suas mentiras? Alguém como você jamais poderá trazer paz ao mundo. Obito. O que há de errado com alguém como ele? Por que ele não consegue trazer paz ao mundo? As palavras de Nagato me magoaram. Pode esquecer a ideia de encontrar a raposa de 9 caudas. Não vou dizer onde a escondi. Nagato tossiu sangue enquanto falava. Sua força vital estava se esvaindo rapidamente. Ele estava morrendo. O que você está fazendo? Obito percebeu imediatamente que algo estava errado. O corpo de Nagato sempre fora frágil devido ao esforço de usar o Rinnegan. Muito pior do que o que Kakashi havia sofrido. Mas agora que o Rinnegan havia desaparecido, ele deveria estar se recuperando. No entanto, seu estado estava piorando. Algo estava errado. Num instante, Obito avançou para verificar como ele estava. Mas naquele instante, Nagato sacou uma kunai e cortou a própria garganta. O sangue jorrou da ferida como uma fonte. Obito não conseguiu reagir a tempo. Nagato tinha sido implacável demais. Demasiado decisivo. Capítulo 293. Você? Obito olhou incrédulo para Nagato, que havia tirado a própria vida. Ele não conseguia entender. Por que Nagato escolheu morrer? O sangue escorria pelo rosto de Nagato em 2 linhas finas, e uma kunai estava cravada em seu pescoço. No entanto, ele estava rindo, baixinho a princípio, depois cada vez mais fraco, até que suas mãos finalmente caíram. Sua consciência foi engolida pela escuridão. Yaiko, Konan, eu não cumpri as suas expectativas. Me desculpem. À medida que a vida de Nagato se esvaía, tudo o que ele sentia era culpa. Ele havia quebrado a promessa que fizera a Yaiko. Ele havia decepcionado Konan, que o apoiara em todos os momentos. Mas pelo menos, Konan havia deixado a Akatsuki antes do previsto e não estava mais envolvida. Naquele momento, Nagato sentiu-se grato por não ter insistido em manter Konan ao seu lado. Se ele tivesse feito isso, ela também poderia ter falecido hoje. Konan, viva bem. Continue no meu lugar e no de Yaiko. Continue a zelar por este mundo. Obito permaneceu em silêncio enquanto contemplava o corpo sem vida de Nagato. Então, seus olhos se arregalaram. Um selo dentro do corpo de Nagato se rompeu repentinamente, liberando um chakra malévolo e avassalador que irrompeu antes de se dispersar rapidamente. Esta é a raposa de 9 caudas. A expressão de Obito mudou em choque. Ele jamais imaginara que Nagato tivesse escondido a raposa de 9 caudas dentro de si. Para ser preciso, Nagato havia selado a raposa de 9 caudas dentro de seu próprio corpo. O que ele estava pensando? Obito não conseguia compreender. Mesmo que Nagato estivesse desconfiado dele, não havia necessidade de ir tão longe, havia? Será que Nagato realmente não tinha mais vontade de viver? Caso contrário, por que ele aprisionaria a raposa de 9 caudas dentro de si? Afinal, uma vez que a raposa de 9 caudas fosse extraída, Nagato, como seu Jinchuriki, morreria. A menos que Nagato tinha algum meio de remover a besta de cauda sem se ferir, mas isso já não importava. Nagato estava morto, e Obito jamais obteria respostas para essas perguntas. Uma coisa era certa, Nagato o havia enganado. A raposa de 9 caudas sempre estivera com ele. Mas por meio de técnicas de selamento complexas, Nagato havia mascarado completamente sua assinatura de chakra, nem mesmo Obito havia percebido. Nagato, seu desgraçado. Obito encarou o cadáver sem vida à sua frente. Então, voltando-se para o exterior da torre, seus olhos se estreitaram. Mas suponho que você não sabia que existe outra raposa de 9 caudas neste mundo.
Seu olhar se aguçou, como se atravessasse as barreiras do espaço para focar em duas figuras distantes em confronto na orla da floresta. Ryozuki, o que exatamente era a raposa de 9 caudas que você deu para o Nagato? Murmurou Obito. A princípio, ele presumiu que a besta com cauda dada a Nagato era a mesma raposa de 9 caudas selada dentro do Jinchuriki. Mas depois ele percebeu algo bizarro. O Jinchuriki ainda estava vivo, e a raposa de 9 caudas ainda estava selada dentro deles. Isso deixou Obito perplexo. No entanto, antes do selamento das 2 caudas, tudo parecia normal, o que significa que não havia problemas com a besta de cauda que Ryozuki havia fornecido. Então, como podem existir 2 bestas com cauda idênticas neste mundo? Obito não conseguiu compreender a resposta de imediato, mas isso não importava. Se ele não conseguisse descobrir, não ficaria remoendo o assunto, contanto que o plano do olho da lua ainda pudesse prosseguir. No entanto, com a raposa de 9 caudas dentro de Nagato agora desaparecida, sua última esperança residia na raposa de 9 caudas selada dentro de Naruto. Ao pensar nisso, Obito sentiu uma forte dor de cabeça. Naruto, o ninja de Konoha, Ryozuki. Ou talvez, este seja o momento perfeito. Um lampejo de excitação cruzou a mente de Obito. Desta vez, as forças de Konoha em Amegakuri não incluíam Ryozuki. Essa constatação despertou o interesse de Obito. Ele deveria aproveitar esta oportunidade para capturar Naruto? Mas logo depois, ele descartou a ideia. Era impossível. Naruto não estava sozinho. Ele tinha aliados formidáveis Jiraiya Kakashi, aquele Sasuke imprevisível. Se Obito tentar capturar Naruto agora, Sasuke sem dúvida intervirá. E com o Mangekyou Sharingan eterno em posse de Sasuke, Obito sabia que não seria fácil. Droga, Nagato. Rangendo os dentes, ele lançou um último olhar fulminante para o cadáver antes de desaparecer em um turbilhão de espaço distorcido. Entretanto, em Amegakuri, a batalha que já durava mais de 1 hora estava chegando ao fim. Os ninjas da aldeia tinham sido quase dizimados. Os membros restantes da Akatsuki estavam em desvantagem numérica e de força contra a coalizão das 5 grandes vilas. Muitos tentaram fugir, mas foram abatidos. Os que ficaram em pior situação foram os chamados 2 mortos-vivos. Idan havia sido decapitado por Kakashi e pendurado em uma parede. Contudo, apesar de ter perdido a cabeça, o patife de língua afiada continuou a proferir palavrões. Irritado com o barulho, o ninja de Konoha arrancou a meia e enfiou na boca de Idan. Finalmente silêncio. Mas para Idan foi um tormento. Droga, por que essa meia tem um gosto tão ruim? Praguejando mentalmente, seus olhos se desviaram para um cadáver próximo. Era Kakuzu. Seus 5 corações foram destruídos. Ele estava morto, sem qualquer dúvida. Um homem que sobreviveu desde a era do primeiro Hokage. Agora espancado até a morte. Em outro lugar, Kizami encontrou seu fim pelas mãos do 7º portão de Gai. Seu único consolo era que Gai finalmente havia pronunciado seu nome corretamente antes de matá-lo. Já estava na hora. Em outro campo de batalha, Sasori e Deidara enfrentaram as forças de Wagakuri. Inicialmente, Sasori os conteve com seu vasto exército de marionetes. Mas depois que Obito tirou o Rinnegan de Nagato, os 6 caminhos de Pen pararam de funcionar. De repente, as forças de Komogakuri e Kirigakuri, anteriormente mantidas em reserva, foram liberadas para se juntarem à luta. O furioso 4º Raikage investiu com o rugido, demolindo os bonecos de Sasori um após o outro, até que finalmente esmagou o próprio Sasori em pedaços. Ao ver seu camarada cair, Deidara, voando alto acima, praguejou furiosamente, lançando uma saraivada de bombas de argila. Então, deixando para trás um último clone explosivo, ele se virou e fugiu. Ele tem a vantagem de voar. Com exceção de Onoki, que consegue detê-lo um pouco, ninguém mais consegue pará-lo completamente. Assim, eles só puderam observar Deidara escapar. Tsunagakuri é provavelmente a mais azarada das 5 grandes vilas. Tobi, que estava separado de Obito, queria escapar por causa de sua natureza brincalhona e matou os soldados ninja das outras 4 aldeias. A chave é: ele conseguiu escapar. Afinal, o Zetsu branco é realmente de primeira linha em termos de técnicas de fuga. Percebendo que a situação não era boa, Tobi escapuliu. Nem mesmo os ninjas dos 5 grandes países conseguiram detê-lo. E quanto à azarada Tsunagakuri? Havia mais de 400 ninjas quando eles chegaram. E agora? Restam menos de 200. Mais da metade havia morrido. Observe as outras 4 grandes aldeias. As perdas em Kirigakuri foram relativamente grandes, mas apenas cerca de 1 dúzia de pessoas morreram. Em contrapartida, a diferença era evidente à primeira vista. Os Kages das outras aldeias também desprezavam secretamente a fraca força de Tsunagakuri. De um lado, uma grande força avançou diretamente em direção à base da Akatsuki, mas quando chegaram, encontraram o local já vazio, com exceção de um cadáver no chão. Nada mais. O que está acontecendo aqui? Um dos Jounin de elite de Tsunagakuri amaldiçoou. Sua expressão era desagradável. Eles venceram? À primeira vista, parecia uma vitória. E daquelas bem grandes. Afinal, o pessoal da Akatsuki, com exceção dos 2 que fugiram e de Mema, que nunca apareceu do começo ao fim, todos os outros morreram pelas mãos deles. Sasuke, eu não existo? No entanto, seu verdadeiro propósito desta vez era recapturar as bestas com cauda roubadas pela Akatsuki. Mas agora, onde estão as bestas com cauda? Eles revistaram toda a base da Akatsuki, mas não encontraram nenhum vestígio das bestas com cauda. Mema os levou? Eles fizeram uma suposição. Afinal, o mundo exterior tem se perguntado quão poderoso Mema é. Mas desta vez, ele nem sequer apareceu. Será que Mema partiu com as bestas com cauda antes da hora, abandonando os membros restantes da Akatsuki? Mas e esse cara no chão? Essa pessoa deve ser o lendário líder da Akatsuki, certo? As pessoas presentes ficaram um pouco confusas. A propósito, Sasuke não está ali? Onde ele está? Perguntou alguém em voz alta. Então todos os olhares se voltaram para Konoha.
Sasuke deve estar com Naruto agora, logo ali fora, disse Jiraiya. Nesse ponto, era impossível para ele esconder o paradeiro de Sasuke apenas para ajudar Naruto. Sasuke pode ser o único que sabe a verdade. Afinal, ele é discípulo de Mema. E quanto àquele cara, Idan? Esqueça. Já lhe tinham perguntado antes, mas ele não tinha nada a dizer além de palavrões. Obviamente, esse cara é apenas um tolo que não sabe de nada. Então, o que estamos esperando? Depressa encontrem-no, gritou o quarto Raikage com urgência. Então os ninjas de como saíram correndo. Ao verem isso, as outras aldeias seguiram o exemplo imediatamente. Orla da floresta. Um Susanoo roxo gigante enfrentou Naruto, que havia entrado no modo chakra da 9 caudas. Sasuke disse, Naruto, saia da frente. Você não é páreo para mim. Sasuke estava de pé entre as sobrancelhas do Susanoo, olhando para Naruto, que brilhava com chakra dourado. Sasuke, eu não vou desistir, gritou Naruto em voz alta. Seu idiota. Sasuke franziu a testa e praguejou. Quando ele estava prestes a continuar lutando para fazer Naruto perceber a diferença de força entre eles, um rugido alto irrompeu repentinamente atrás dele. Imediatamente depois, um punho crepitante, repleto de relâmpagos, atingiu com força o Susanoo roxo. Caixa. Uma rachadura apareceu na superfície do Susanoo. Sasuke olhou para baixo e viu que ninjas das outras aldeias haviam chegado. Falhou? Sasuke pensou consigo mesmo enquanto o poder de sua pupila se intensificava, reparando instantaneamente a parte que o quarto Raikage havia quebrado. Se perder. O gigantesco Susanoo roxo brandiu seu braço violentamente, lançando o quarto Raikage a centenas de metros de distância. Bum! Uma nuvem de fumaça subiu da floresta. Lorde Raikage. Os ninjas de como correram para ver como ele estava. Svi! 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 Nesse instante mais ninjas apareceram ao redor. Eles cercaram Sasuke. Até mesmo Sasuke, que havia despertado o Mangekyou Sharingan Eterno e possuía força de nível Kage, sentiu a pressão. Afinal, havia muitos oponentes, incluindo figuras poderosas como Jiraiya e os Kages de cada vila. Por mais confiante que Sasuke estivesse em seu poder, essa situação era frustrante. Sasuke, onde está seu professor Mema? Onde ele está? O terceiro Tsuchikage Onoki flutuava no ar, observando Sasuke dentro do Susanoo. Mema-sensei? Ao ouvir isso, Sasuke balançou a cabeça e disse, não sei onde ele está. Na verdade, não. Mema apenas mencionou que ia sair, mas nunca disse onde ou por quanto tempo. E quanto às bestas com cauda que sua organização Akatsuki capturou? Onde eles estão? Onoki continuou perguntando. Ao ouvir isso, Sasuke franziu a testa e perguntou, você está me questionando? Ele olhou com desdém para o velho baixinho à sua frente. Sasuke, não seja arrogante. Coopere conosco e diga-nos onde a Akatsuki escondeu as bestas com cauda. O quarto Raikage, crepitando com relâmpagos, encarou ferozmente o Susanoo roxo à sua frente, sentindo mais uma vez sua própria fraqueza. A última vez que ele se sentiu assim foi quando Ryozuki chegou a Komogakure e demonstrou seu poder avassalador. Naquela ocasião, ele ficou gravemente ferido e perdeu a consciência instantaneamente. E tudo aconteceu em apenas uma troca de mensagens. Ele perdeu feio demais. Capítulo 294. Não consigo ver a situação com clareza? Sasuke soltou uma risada raivosa. O gigantesco Susanoo ergueu instantaneamente sua espada colossal. Vocês todos já estão mortos. Bum! A espada na mão do Susanoo caiu com força, rasgando o chão à sua frente. Dessa vez, Sasuke não teve piedade. Anteriormente, quando lutou contra Naruto, ele não havia usado todo o seu poder. Afinal, com o Mangekyou Sharingan interno despertado, Sasuke havia superado Naruto em poder bruto nesse estágio. No entanto, ele não havia derrotado Naruto na luta. Por quê? Porque ele não queria machucá-lo. Ele só queria que Naruto desistisse. Infelizmente, Naruto era teimoso. Ele não recuaria a menos que fosse derrotado e ficasse completamente impotente. Cuidadoso. Os ninjas correram para bloquear o ataque devastador do Susanoo. Mas o poder além do nível Kage não era algo que eles pudessem resistir tão facilmente. Num instante, dezenas de ninjas de como foram abatidos pela espada do Susanoo. O quarto Raikage explodiu em fúria. Ah! Morrer! Ele rugiu enquanto avançava. Ao mesmo tempo, o terceiro Tsuchikage Onoki ergueu as mãos e um cubo translúcido se formou entre elas. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Bum! O soco do quarto Raikage atingiu o corpo do Susanoo. Mas além de rachar a superfície, causou pouco dano. Pelo contrário, Sasuke retaliou, liberando uma onda de chamas negras do Amaterasu. Num instante, inúmeros ninjas foram queimados vivos. Amaterasu, as chamas inextinguíveis, mataram inúmeros ninjas impiedosamente. Nesse instante, Sasuke pressentiu algo e seus olhos brilharam. Uma luz branca ofuscante apareceu diante dele. Ele se esquivou instintivamente. No instante seguinte, metade de seu Susanoo foi apagada. Os olhos de Sasuke se arregalaram em choque. Ele não conseguia acreditar, a metade inferior de seu Susanoo havia sido completamente destruída. Que tipo de ninjutsu é esse? Nem mesmo seu Susanoo conseguiu resistir. Se o ataque tivesse sido maior, poderia tê-lo eliminado completamente. O Lorde Tsuchikage é incrível. Os ninjas de Vagakure vibraram de alegria. Aquele velhinho baixinho. Sasuke voltou seu olhar para Onoki. Ele não esperava que aquele velhinho fosse tão assustador. Até mesmo o poderoso quarto Raikage mal conseguiu rachar a superfície de seu Susanoo. Mas esse idoso de aparência frágil havia apagado completamente uma parte dela. Que tipo de poder era esse? Seria algum tipo de Kekkei Genkai único? Sasuke franziu a testa pensativo. Sasuke, renda-se agora. Naquele momento, uma nova figura apareceu atrás dele. Era a quinta Mizukage, Terumi Mei.
Alívio da furúnculo, técnica de névoa especializada. Liberação de fervura, um dos Kekkei Genkai de Terumimei. Aproveitando o momento em que Sasuke estava atordoado, ela liberou uma névoa densa e de alta temperatura em sua direção. Susanoo! Sasuke rugiu, e camadas de chakra roxo o envolveram, bloqueando o ataque dela. Morrer, bum! O braço gigantesco do Susanoo bateu com força no chão. Terumimei desviou-se, franzindo a testa enquanto observava a figura colossal erguer-se novamente. Onoki, a responsabilidade é toda sua. Ela gritou. Onoki suspirou e disse, sinceramente, será que tudo tem que recair sobre esse velho? Ele reclamou consigo mesmo, mas ainda assim lançou outro ataque de liberação de poeira contra o gigante imponente. Contra um oponente tão grande e resistente, sua liberação de poeira era a arma mais eficaz. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Apesar da idade, o poder de Onoki permanecia inigualável. Como ele podia atacar à distância enquanto voava, não precisava se lançar de forma imprudente como o quarto Raikage. Talvez fosse por isso que o Onoki tivesse sobrevivido por tanto tempo. Afinal, se ele tivesse que lutar em combate corpo a corpo, seus ossos velhos poderiam quebrar. Caramba! Sasuke praguejou quando outra onda de energia branca disparou em sua direção. Ele tentou se esquivar, mas um dos braços do Susanoo ainda estava apagado. Mesmo esse pequeno golpe lhe custou uma enorme quantidade de chakra. Apesar de ter despertado o Mangekyou Sharingan eterno, as reservas de chakra de Sasuke não eram infinitas. Lutar nesse estado o esgotava rapidamente. Isso não é bom. Devo recuar por enquanto? Sasuke refletiu. Quanto a se render a 5 grandes nações? Ele era um Uchiha. Orgulhoso e inflexível, um Uchiha jamais se curvaria ao inimigo. Ridículo. Assim que Sasuke cogitou recuar, o céu escureceu. Apesar da atmosfera já sombria de Amegakure, desta vez era diferente. Foi como se a noite tivesse caído de repente. Sasuke olhou para cima e viu um enorme Susanoo negro descendo do céu. Era como um deus da destruição. Comparado a esse titã, o Susanoo roxo de Sasuke parecia um mero bebê. Bum! O Susanoo negro pousou na floresta. Só os tornozelos dela eram mais altos que as árvores ao redor. Todos esticaram o pescoço para cima. Alguns ficaram tão apavorados que desmaiaram. Suas pernas fraquejaram. Que coisa! Isso também era um Susanoo? A visão desse colosso imponente os deixou em completo choque. Onoki olhou incrédulo. Mesmo com sua liberação de poeira, ele conseguiria apagar algo tão monstruoso? É o Uchiha Mema, disse Jiraiya gravemente. O Uchiha Mema? Muitos já tinham ouvido falar dele, mas poucos o tinham visto pessoalmente. A maioria dos ninjas de Konoha e Sunagakure já o havia enfrentado. Mas as outras aldeias só tinham ouvido rumores de que Mema era uma força terrível, tão temida quanto o deus dos Shinigami, Ryozuki. Embora tivessem vislumbrado o poder de Ryozuki, esta foi a primeira vez que testemunharam a verdadeira força de Mema. E agora, vendo com os próprios olhos, ficaram boquiabertos. Nem mesmo a imaginação deles os havia preparado para isso. O que, Mema? Nós não temos medo de você. O quarto Raikage rugiu e avançou rapidamente, como se quisesse se animar ou algo do tipo. Ele estava envolto em relâmpagos e correu em direção à panturrilha do Susanoo negro, desferindo um soco nela. Bum! Bang! Seus punhos desferiram uma chuva de golpes na panturrilha do Susanoo negro. Contudo, seu ataque, que antes conseguia partir o Susanoo de Sasuke, não deixou sequer o menor vestígio no Susanoo negro. Ele ficou estupefato e olhou para o próprio punho com desconfiança. No segundo seguinte, bum! Uma nuvem de fumaça e poeira subiu à distância, e uma pequena metade da montanha desmoronou em pedaços. O quarto Raikage, que voou para fora e atingiu a montanha, foi soterrado por rochas que caíram. Tudo isso aconteceu simplesmente porque o Susanoo preto deu um passo à frente. Engoli em seco. Os ninjas presentes engoliram a saliva um após o outro, com expressões de horror e desespero no rosto. Liberação de poeira. Técnica de desprendimento do mundo primitivo. Svi. Uma luz branca brilhou. O cubo branco transparente liberado pela poeira bombardeou o Susanoo negro. No fim, apenas obliterou uma camada de chakra negro na superfície do Susanoo negro, e então, nada mais. Não é que o Onoki fosse fraco, mas o inimigo era feroz demais. O Onoki hesitou. Não por covardia, mas porque a diferença era muito grande. Essa foi a primeira vez que ele viu algo que nem mesmo a liberação de poeira conseguiu ferir. Este Susanoo. Tem certeza de que é a mesma coisa que o Susanoo do Sasuke agora há pouco? Há tantos hóspedes aqui, a hospitalidade é realmente péssima. Entre as sobrancelhas negras do Susanoo, Mema cruzou as mãos, seu olhar percorrendo friamente as figuras abaixo. As pessoas sobre as quais seu olhar percorria, fossem Onoki, Jiraiya ou a quinta Mizukage de Kirigakure, Terumimei, sentiam um arrepio na espinha. Era como se estivessem sendo alvo de algum monstro pré-histórico aterrorizante. Sasuke. Mema gritou. Mema-sensei. Sasuke conduziu o Susanoo roxo até lá. Nesse instante, uma grande mão negra desceu do céu, agarrou o Susanoo roxo de Sasuke e o segurou na palma da mão como se fosse um brinquedo. Mema perguntou, e quanto ao resto? Sasuke na verdade não sabia muito bem, mas disse, todos eles deveriam estar mortos. Mema disse, eles estão mortos? Eles são realmente inúteis. Mema balançou a cabeça negativamente e olhou para Onoki e os outros. Não se preocupe, não tenha tanto medo. Eu só vim buscar meu discípulo. Ao ouvir isso, muitas pessoas sentiram um alívio secreto. Kakashi e os outros já estavam segurando a kunai do deus voador do trovão em suas mãos. Eles estavam prestes a usá-lo agora mesmo, mas depois de ouvirem isso, o largaram novamente. Não é que Mema tenha uma boa reputação. Ao contrário, com tamanha força, ele não precisava mentir nem enganá-los. Então todos estavam dispostos a acreditar nas palavras de Mema. Após terminar de falar, Mema manipulou Susanoo negro para que alçasse voo rumo ao céu.
Bum! Uma rajada de vento varreu a área, e o solo num raio de mais de 10 quilômetros foi levado pelo vento. Os ninjas dos 5 grandes países tiveram um resultado desastroso. Um a um, eles giraram pelo céu e voaram para longe. Quem sabe quão longe eles voaram? Felizmente, eles sofreram apenas ferimentos leves. Mas algumas pessoas, por azar, caíram e morreram na hora. Mas essa não era realmente a intenção de Mema. Quem fez seu Susanoo preto tão grande? Quando as asas bateram, o vento gerado já era mais destrutivo do que um ninjutsu de nível S. Isso não foi intencional da parte dele. Aconteceu porque a diferença de força era muito grande. Um simples movimento para esses fracotes foi fatal. Mas Mema não se desculparia por isso. 2 dias depois, a notícia do extermínio da Akatsuki se espalhou pelo mundo todo. Os ninjas dos 5 grandes países se mobilizaram coletivamente e aniquilaram essa organização maligna com uma união sem precedentes. Mas muitas pessoas também sabiam que ainda havia sobreviventes da Akatsuki. E nem mesmo os Kages dos 5 grandes países tinham nada a ver com eles. E também se ouviu dizer que as bestas com cauda roubadas não foram recuperadas. Mas ninguém sabia para onde eles tinham ido. Esses rumores se espalharam secretamente e algumas pequenas aldeias escondidas zombavam dos 5 grandes países pelas costas, ridicularizando-os por serem inúteis. Por outro lado, após obter a estátua Gedo e o Rinnegan, Obito, com a ajuda de Zetsu, conseguiu transplantar os 2 Rinnegans com sucesso. Com seu status de Uchiha e as células de Zetsu branco em metade de seu corpo, Obito não precisou sacrificar grandes quantidades de chakra ou vitalidade para manter o Rinnegan como Nagato fez. Ele podia até mesmo ativar e desativar o Rinnegan à vontade. Mas Obito não estava nada contente com isso, pois ainda não tinha descoberto como capturar a última raposa de 9 caudas que faltava em Konoha para completar a fusão com a besta de 10 caudas. Obito chegou a considerar fazer um acordo com Ryozuki. Afinal, ele já havia negociado com Nagato antes, então também poderia negociar com Ryozuki. Mas o problema era, Obito não tinha nada de valor para trocar com Ryozuki. Dizia-se que Ryozuki era lascivo, mas Obito não tinha nenhuma subordinada bonita ao seu redor. Será que ele poderia ir a outras aldeias para capturar alguns? Para ser sincero, Obito ficou realmente tentado. Capítulo 295. Mas, pegar quem? Obito ponderou. A Mizukage de Kirigakuri parece ser muito boa, mas essa mulher não é fraca, então é difícil capturá-la. A neta de Onoki também é muito bonita. Esta é frágil, então ele pode pegá-la. E ele também tinha visto uma ninja loira com uma figura incrível ao lado do Raikage. Ela também estava muito bonita. Ao refletir sobre isso, ele de repente percebeu um problema. Então, como ele pode entrar em contato com Ryozuki? Tomar a iniciativa de ir até Konoha para encontrar alguém? Ele não vai apanhar logo de cara? Por que não deixa uma carta? Pensou Obito. Essa pode ser uma boa ideia. Justo quando Obito estava prestes a partir para capturar algumas ninjas bonitas com boa figura e status, e negociá-las com Ryozuki, de repente alguém surgiu do chão à sua frente. Obito, Orochimaru está aqui, disse Zetsu. Chame-me de Madara. Obito disse com um olhar perplexo. Orochimaru? O que ele está procurando por mim? E como ele sabe que estou aqui? Zetsu balançou a cabeça. Ele não sabia, embora estivesse monitorando Orochimaru o tempo todo. Zetsu perguntou, você quer vê-lo? Ao ouvir isso, Obito pensou por um instante, depois assentiu e disse para ele trazer Orochimaru. Obito conhecia Orochimaru. Afinal, quando ainda estava em Konoha, Orochimaru era o famoso e lendário Sannin, uma figura importante na vila, e uma personalidade que Obito precisava admirar. Mas agora, chegou a hora de Orochimaru admirá-lo também. Obito sentiu um certo ar de superioridade. Breve. Zetsu retornou com Orochimaru. Hehe, com certeza, eu acertei. Sempre achei que por trás da Akatsuki havia um par de mãos. Essa pessoa deveria ser você, não é? Um sorriso maligno estampava o rosto pálido de Orochimaru, e um par de pupilas verticais de um dourado escuro fitavam um homem mascarado à sua frente. Orochimaru, foi para isso que você veio me procurar, disse Obito friamente. Claro que não, estou aqui para pedir sua cooperação. Orochimaru sorriu e disse. Cooperação? De quê? Só sua, Orochimaru? Obito zombou, olhando Orochimaru de cima para baixo. Orochimaru também não se importava. Ele não era mais jovem. Já havia passado da idade em que se irritava com algumas palavras. Sem mencionar que a pessoa à sua frente era o mentor por trás da Akatsuki. Embora não soubesse a verdadeira identidade daquele homem mascarado, pensando na força de Pen, era possível ter uma ideia do quão poderoso ele era. Claro que não, mas eu tenho o que você quer, disse Orochimaru. O quê? Perguntou Obito. 9 caudas. Orochimaru disse com um sorriso. Se não me engano, as bestas com cauda capturadas pela Akatsuki deveriam ter caído em suas mãos, certo? Mas você não fez nada nos últimos 2 dias, deixe-me adivinhar por quê. Será que há algo de errado com as bestas de cauda? Embora Orochimaru não tenha visto com os próprios olhos, ele tinha muita informação em mãos. Por meio da análise, chegou-se a uma conclusão. O homem por trás da Akatsuki precisa desesperadamente da raposa de 9 caudas neste momento. Você tem a raposa de 9 caudas? Obito olhou para Orochimaru com desconfiança. Eu não tenho um, mas conheço alguém que tem, disse Orochimaru. Ao ouvir isso, o rosto de Obito escureceu e ele disse. Quem? Naruto? Claro que não ele. Orochimaru balançou a cabeça e disse. A pessoa de quem estou falando está morta. Morto? Será possível? Namikaze Minato? Obito pronunciou o nome com os dentes cerrados. Ao pronunciar o nome Minato, ele chegou a sentir uma leve dor no corpo. Um olhar estranho passou pelos olhos de Orochimaru. Esse tom, tis. Parece que há uma grande história entre Minato e esse cara mascarado. Contudo, hoje Orochimaru não estava ali para explorar a história do homem por trás da Akatsuki. Ele estava ali para buscar cooperação. Quanto ao motivo pelo qual ele quer cooperar com ele, é muito simples.
Orochimaru está passando por um momento difícil, e ele havia encontrado algum conteúdo sobre 10 caudas. Embora o conteúdo estivesse fragmentado, ele vagamente deduziu que a 10 caudas deveria estar relacionada às atuais 9 bestas com cauda. Talvez seja a fonte do poder das 9 bestas com cauda. E dizem que a 10 caudas pode conceder às pessoas o poder da imortalidade. É exatamente isso que Orochimaru quer. Então, ele veio aqui para cooperar com o mentor por trás da Akatsuki. Mas, na verdade, ele quer tomar a 10 caudas para si e obter o poder da imortalidade. Afinal, Orochimaru passou metade da sua vida em busca da imortalidade ilusória. Agora que ele tem uma resposta mais precisa, certamente não desistirá. Mesmo sabendo que cooperar com aquele cara à sua frente era muito perigoso, Orochimaru queria tentar de qualquer maneira. E se funcionar? Você quer dizer que Minato também tem uma Kyuubi na mão? Obito perguntou, encarando Orochimaru à sua frente. Para ser preciso, é metade. Orochimaru disse com um sorriso sinistro, seja Naruto ou Minato, o que eles têm é metade de uma raposa de 9 caudas. Minato se sacrificou para selar a raposa de 9 caudas. Naquele momento, ele já a havia dividido em duas. Metade foi selada no corpo de seu filho Naruto, e a outra metade foi selada nele mesmo e levada para o estômago de Shinigami. Shinigami? Selo do ceifador da morte. Um olhar de apreensão brilhou nos olhos de Obito. Até ele precisa ter cuidado com essa técnica proibida. Então, você dominou a habilidade de quebrar o selo do ceifador da morte? Ao dizer isso, o olhar de Obito recaiu sobre as mãos de Orochimaru. Os 10 dedos estavam expostos e podiam ser usados livremente. Obviamente, Orochimaru recuperou aquela parte de sua alma que estava sob o domínio do Shinigami. Isso mesmo. Orochimaru sorriu e disse, posso usar o Edo Tensei para invocar Minato, e então você poderá extrair a metade da raposa de 9 caudas de seu corpo. Metade? Isso serve. Não se trata de uma raposa de 9 caudas completa, e afetará ligeiramente a força da besta de 10 caudas. Mas não é um grande problema. Assim que ele se tornar o Jinchuriki das 10 caudas e ativar o Tsukuyomi infinito, nada mais importará. Seja aquela pessoa específica ou Ryozuki de Konoha, eles não serão capazes de detê-lo. Obito tinha confiança suficiente em sua própria força. Depois de se tornar o Jinchuriki das 10 caudas, não haverá problema algum. Orochimaru vinha observando os olhos da pessoa à sua frente. Pela mudança no olhar dele naquele momento, ele deduziu que a outra pessoa já havia tocado seu coração. Sim, posso cooperar com você. Como esperado. Obito concordou com o pedido de cooperação de Orochimaru. O que você quer? Perguntou Obito. Sasuke. Ou Mema tanto faz. Eu quero os corpos deles. Orochimaru disse com um sorriso sinistro. Seu objetivo, é claro, não é apenas o corpo de Sasuke ou de Mema, mas sim a 10 caudas. Mas Orochimaru não revelaria à outra parte seu verdadeiro propósito. Caso contrário, esse cara com certeza ficará em guarda contra ele, e é até possível que o mate antecipadamente. Portanto, Orochimaru precisa adicionar uma camada de camuflagem a si mesmo. E essa é uma boa razão. Após ouvir o pedido de Orochimaru, Obito acreditou nele. Ele sabia que Orochimaru vinha trocando de corpo. Portanto, é normal que Orochimaru queira o corpo de Sasuke ou de Mema. Mas Obito não vai concordar de verdade. Sem mencionar que ele não consegue encontrar essas duas pessoas agora. Mesmo que conseguisse encontrá-los com a força de Mema, Obito não tinha confiança suficiente para subjugá-lo antes de se tornar o Jinchuriki das 10 caudas. Mas contanto que ele se torne com sucesso o Jinchuriki das 10 caudas, um mero Mema naturalmente não será um problema. Sim, eu prometo, disse Obito. Contanto que me entregue a raposa de 9 caudas, prometo que ajudarei você a capturar Sasuke ou Mema e os deixarei à sua disposição. Ao ouvir isso, Orochimaru assentiu com um sorriso frio. Então, cooperação feliz, cooperação feliz. As duas raposas velhas chegaram a um acordo de cooperação com um sorriso. Mas na verdade, eles tinham seus próprios planos. Orochimaru estava de olho em 10 caudas. Por outro lado, Obito queria usar Orochimaru de graça e não tinha intenção de ajudá-lo a capturar ninguém. Mas em termos de astúcia, Orochimaru era obviamente melhor. E ficando de lado, observando as duas raposas velhas alcançarem uma cooperação perfeita. Nesse momento, alguém também estava zombando em seu íntimo. Obito ainda quer ser o Jinchuriki das 10 caudas. Hehe. Zetsu Negro zombou interiormente. Esses seres humanos ridículos pensam que são as pessoas mais inteligentes do mundo. Como todos sabem, ele, Zetsu Negro, é o mentor por trás de tudo, planejando cada detalhe. Mãe, está quase na hora. Espere só mais um pouquinho, eu vou te resgatar agora mesmo, pensou Zetsu Negro. Ele também se sentiu um pouco animado. Afinal, para alcançar esse objetivo, ele vem se preparando há milhares de anos. Aliás, houve um acordo entre Ryozuki e Pen antes. Pen recebeu 2 bestas com cauda dele, incluindo a 9 caudas. Tem certeza de que a raposa de 9 caudas em Minato ainda está lá? Obito de repente se lembrou da raposa de 9 caudas que Nagato e Ryozuki haviam trocado antes, e ainda se perguntava por que existiam 2 raposas de 9 caudas no mundo. Agora, com a explicação de Orochimaru, ele finalmente entendeu que a raposa de 9 caudas foi dividida em 2 por Minato. Nesse caso, será que a raposa de 9 caudas que Ryozuki trocou com Nagato é a mesma que estava com Minato? Em caso afirmativo, o que Orochimaru planeja usar para cooperar com ele? Não, tenho quase certeza de que a raposa de 9 caudas em Minato ainda está lá. Orochimaru respondeu afirmativamente. Ele havia confirmado isso com o Edo Tensei antes de vir para cá. Caso contrário, Orochimaru não estaria tão confiante. Que estranho. Onde Ryozuki conseguiu a raposa de 9 caudas para trocar com Pen? Obito ficou ainda mais intrigado, já que não é a do Minato, e também não é a do Naruto. Será possível que exista realmente uma segunda raposa de 9 caudas neste mundo? Será que o sábio dos 6 caminhos também criou uma 9 caudas número 2? Ryozuki fez alguma troca com Pen?
Orochimaru não tinha curiosidade em saber de onde viera a raposa de 9 caudas de Ryozuki. Pelo contrário, ele estava mais curioso para saber o que havia sido trocado entre Ryozuki e o líder da organização Akatsuki-pen. Nesse comércio eram utilizadas bestas com cauda, e até mesmo 2 bestas com cauda. O negócio é que nessa troca, não pode ser o par de Rinnegan, certo? Ele também sabia que o líder da Akatsuki não concordaria. Mas se não for o Rinnegan, o que mais seria digno de 2 bestas com cauda? Isso mesmo, Pen contatou Ryozuki através de Mema e trocou 2 bestas com cauda dele por Konan. Obito lançou um olhar para Orochimaru, satisfazendo sua curiosidade. Konan? Trocar 2 bestas com cauda? Orochimaru não entendeu. Ele realmente não entendeu. Ele já tinha visto Konan antes. Ela era uma ninja com força mediana. Embora ela fosse linda, de que adianta ser bonita? Para Orochimaru, que passou a vida inteira solteiro e até reencarnou em um corpo feminino, a ideia era completamente incompreensível. 2 bestas com cauda foram trocadas por uma mulher? Que tipo de cérebro Ryozuki tem? Ou será que ele nunca viu uma mulher na vida? Ou, será que Ryozuki é apenas um tolo? Orochimaru franziu a testa pensativo. Mas o Ryozuki que ele conhecia não faria uma coisa tão insensata. Há mais alguma coisa? Orochimaru pensou consigo mesmo. A propósito, você acabou de dizer que Pen contatou Ryozuki através de Mema? Orochimaru sorriu de repente e disse, sinto que deve haver algum tipo de conspiração. Pelo que sei, Mema e Ryozuki devem estar no mesmo grupo. O que? Obito olhou para Orochimaru surpreso. Ryozuki e Mema estão juntos? Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!